deixar gravado aqui para a posteridade essa análise aqui do livro Homo Deus, do Yuval Harari. Isso aqui é uma das partes do último capítulo que é muito pessimista, é chocante, principalmente na grande possibilidade que tem de se concretizar um futuro sombrio para a humanidade, certo? Todos nós, certo? Primeiro, né, o título Homo Deus quer dizer a criação de uma elite que, pelos recursos da tecnologia, né, vai ser comparável quase que a deuses, se você tomar como parâmetro o restante da humanidade. Por exemplo, na Idade Média, os senhores feudais diziam que eles tinham sangue azul e que eles eram inspirados por Deus e tal, por isso eles governavam, certo? Aí a população aceitava, mas do ponto de vista genético, do genoma, não havia justificativa para haver uma diferença entre a elite nobre, a nobreza, e os camponeses, os servos, certo? Mas a ciência, a tecnologia, a nanotecnologia, a manipulação do genoma humano, do DNA e tal, tudo isso aí, só acessível aos ricos, vão fazer com que, aos super ricos, né, vão fazer com que se crie uma elite de super-humanos, segundo o Yuval Harari, certo? Aí esta elite aí vai se diferenciar e vai dominar a economia global e etc. Aí ele fala, né, do surgimento, ele chama de classe dos inúteis, que são multidões de bilhões de pessoas no planeta Terra que não vão servir para nada, que são inempregáveis, que são inaproveitáveis, não são consumidores, não são nada. O que fazer com essas multidões? A gente já está vendo isso. O emprego, né, ele fala sobre isso, né? A tecnologia suplantou o emprego de massas, o emprego em larga escala, por exemplo, uma indústria que emprega 1 milhão de pessoas. Não existe mais isso, né? Uma não, várias indústrias. Então, a tecnologia está superando o uso dos seres humanos como mão de obra, certo? Aí está havendo isso, empurrando os sistemas de trabalho para a precariedade, para a precarização de leis trabalhistas e etc., em escala global. Aí, como essa economia não precisa necessariamente ter um mercado consumidor na sua própria área, por exemplo, as indústrias do agronegócio brasileiro, ou de qualquer área, elas não têm como mercado consumidores os brasileiros. Então, quem consome os produtos da agropecuária brasileira é a China, são os países do primeiro mundo, os Estados Unidos e etc. Então, essa indústria não está nem aí para o que vai acontecer com os desempregados do Brasil, porque ela não depende deles para vender, certo? Então, isso, como a economia circula pelo globo, aí você tem essa multidão de inúteis. Aí ele o Yuval procura soluções para isso brevemente. É uma das falhas desse autor, ele não é muito crítico, né? E não busca soluções. Aí, assim, podem fazer algo como Roma já fez, a política do pão e do circo, certo? Os governos do mundo e as grandes corporações podem dar uma espécie assim de subsídio, tipo Bolsa Família no Brasil, né? Uma quantidade insignificante, né, simbólica, para aquela pessoa não morrer de fome, não ir para o crime e etc, né? Mas é só para ela se alimentar, né? Viver na linha da pobreza, e aquela multidão de pessoas que não tem como inserir no mercado de trabalho sobrevive disso. Aí tem a solução também, que ele aponta, né, que essas pessoas buscam entretenimento, se divertir ou se rebelar. O futebol, por exemplo, ele foi uma tecnologia desenvolvida pelos governos do terceiro mundo, principalmente, né, e alguns países da Europa também aplicaram, para fazer com que as multidões de pobres passem a concentrar suas energias agressivas
numa coisa estéril, não é? Por exemplo, o ódio que os flamenguistas têm aos vascaínos faz com que os pobres das favelas do Rio de Janeiro não se unam numa massa compacta, criem e absorvam uma ideologia estéril, que é o futebol, né? que traduz a vitória em gols, né? Sem que essas multidões reivindiquem direitos, reivindiquem acesso a hospitais, reivindiquem acesso à universidade, reivindiquem melhorias na sua condição de vida, investimento em casas populares, nada disso. Aí você joga ali o campeonato carioca, o campeonato brasileiro, e o futebol é isso. Então, assim, para o Yuval Harari, pode ser que a tecnologia desenvolva, por exemplo, realidades virtuais, onde você coloca um capacete na cabeça e se conecta a um supercomputador em escala global, tipo a Matrix do filme, né? Tem um filme chamado Matrix, de 1999, que é um clássico muito bom, que mostra isso, né? Bilhões de pessoas do planeta conectadas a um computador, a um supercomputador chamado Matrix. Aí nesse supercomputador, elas vivem suas vidas de forma muito plena, muito satisfeitas, maravilhosas, felizes e etc. Então, assim, a classe dos inúteis, que são os inempregáveis, os inaproveitáveis, os inexploráveis, os que o capital não quer mais para nada, nem como consumidor, não é? Porque eles já foram superados, não servem para nada, não consomem. Essa classe aí pode ser desenvolvido pela tecnologia essas realidades virtuais que vão servir como entretenimento. Aí eu coloco o capacete, eu me conecto à Matrix e lá eu sou feliz. Lá eu sou um guerreiro imortal. Lá eu enfrento exércitos e tudo mais. Lá eu namoro com deusas, né, da beleza e tudo. Eu sou feliz na Matrix, entendeu? Coisas assim, o entretenimento, o esporte, as aventuras, tudo isso pode ser desenvolvido para essas massas aí. Mas estou trazendo um paralelo para o Brasil de hoje, para o mundo de hoje. Nós vendo o Yuval Harari, certo? Aqui, assim, de como ele compara a sociedade brasileira. Olha só, ele analisou o Brasil também, brevemente, pelo menos. Aí ele compara, assim, de como é que é possível o Brasil competir com o Japão, né, de hoje. No sistema de competição internacional. Aí o Brasil tem que focar nos seus super ricos, nas suas indústrias, e de abandonar o povo, certo? O estado de bem-estar que garante saúde universal, né? Saúde para todos, que garante aposentadoria para todos, né? Que garante acesso à universidade, que protege a população, que distribui remédios e medicamentos. Esse estado de bem-estar, ele torna o capitalismo brasileiro ineficiente. Aí o que é que os empresários e as elites iriam fazer? Aí ele compara isso aí com um trem, certo? Você tem aqui o motor da locomotiva que puxa centenas de vagões. Aí vamos imaginar, o motor é o Estado, o primeiro vagão é a elite, aí tem 1000 pessoas ali, o segundo vagão tem outras 1000, é uma elite mais abaixo um pouco. O restante são os pobres, nos vagões de terceira classe. Aí como é que o Brasil vai competir com o Japão, com a China, com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a Coreia do Sul, enfim, com os países do primeiro mundo? Ele precisa se desconectar dos vagões de terceira classe. Os ricos do Brasil querem diminuir o tamanho do Estado, cara. Querem acabar com as universidades públicas para que o Estado brasileiro não financie mais universidades públicas. Cada um que banque a sua formação. Ou seja, os ricos só vão poder formar os ricos, né? O Estado brasileiro não quer mais financiar o SUS. Vamos diminuir o tamanho do SUS. Cada um que pague pelo médico, pelo tratamento, cada um que pague pelo acesso à medicina, entendeu? Aí então a locomotiva, que é o Estado brasileiro, e o primeiro vagão, que é a elite, abandona os vagões de terceira classe, a própria sorte, certo? Aí abandonados à própria sorte, o que é que vai ser desses vagões?
é uma complicação, certo? Mas deixa eu pensar, anotei aqui uma reflexão minha a partir da leitura do livro do Yuval Harari, certo? O desmonte o Estado e a elite podem abandonar os pobres à própria sorte, desmontar o sistema de saúde, podem também desmontar o sistema de ensino universal, o ensino público, o ensino médio de qualidade, o ensino de nível superior, né? E o Brasil, as elites irão abandonar os pobres para competir com os países de primeiro mundo, competir com os Estados Unidos, competir com o Japão, com a Bélgica, isso aqui eu já expliquei, né? Desmonta-se o sistema de saúde, desmonta-se o ensino médio, o ensino universitário, desmonta-se a previdência social, que são as aposentadorias quando as pessoas estão idosas ou quando sofrem um acidente ou desenvolvem qualquer doença que não podem mais trabalhar, né? E elas recebem uma pensão. Acaba-se com isso. O Brasil, o Bolsonaro tentou fazer isso e fez um pouco, né? Só que as pessoas só vão descobrir isso daqui a 10, 20 anos, quando forem acumulando pessoas com idade de se aposentar e forem se aposentar e não encontrar as condições favoráveis, certo? Aí continuando. E para controlar as massas humanas, constrói-se um sistema de comunicação contraproducente, quer dizer, Globo, Record, Bandeirantes, SBT, principalmente a Rede Globo, né? Sistema de comunicação, aí tem também o WhatsApp, Facebook, que são essas redes sociais, né? Que desinforma, que desorganiza, que criminaliza, por exemplo, que criminaliza os sindicatos, as lideranças populares, os movimentos sociais, né? Os partidos de esquerda que defendem a população, todos esses aí são corruptos, são comunistas, são ladrões, enfim, é uma gente que merece morrer, que tem que ser apetralhada, tem que ser metralhada e tal. Esse sistema de comunicação desqualifica o debate político, tirando os pobres ou desencorajando, manipulando a opinião pública para se afastar do debate, certo? Aí continuando, fomenta falsas lideranças. É cheio de falsas lideranças, desde pastores de igrejas neopentecostais semi-analfabetos, né, que se portam como líderes populares, mas não são politizados, não querem o bem da sociedade, não querem a criação de uma sociedade justa, igualitária, né? É gente ou analfabeta funcional ou gente de mau caráter, de má índole, que bota o dinheiro acima de qualquer coisa, faz de Jesus um comércio, vende Jesus, não é, para essas massas alienadas e oferece um tipo de política despolitizante. E essas massas miseráveis de favelados, de negros, elege um desses pastores para deputado, que está lá em Brasília, mas não as representa, porque está preocupado com aborto, porque está preocupado com coisas tolas, triviais, que não resolvem os problemas das massas humanas. Entendeu? Aí, continuando aí, né? Fomenta-se a cultura de massas. Os meios de comunicação fomentam a cultura de massas. Músicas, o funk é um exemplo, o sertanejo é um exemplo, o forró é um exemplo, né? O axé é outro exemplo, essa cultura de massas. As novelas também são cultura de massa, né? O futebol é cultura de massas, o MMA é cultura de massas, e por aí vai. A pornografia é cultura de massas, os artistas vazios, né, de conteúdo, né, certo? Tudo isso aí é cultura de massas. Essa cultura de massas é produzida pelo sistema de comunicação em escala nacional, né, os meios de comunicação de massa e tal. E esse sistema produz ídolos a serem seguidos, que são ídolos vazios de conteúdo, produz artistas vazios, gente escrota, que não tem nada na cabeça, que tem só uma bunda para mostrar, um peito para mostrar, uma nádega, ou então um playboyzinho vazio que não oferece nada, só tem tatuagem nos bíceps marombados para mostrar. E essa gente vira ídolo nacional. Isso é cultura de massas. Esvazia a luta e a organização dos pobres, ao invés de buscar, admirar um líder político que luta por elas, né? Os pobres
vão adorar o Neymar, por exemplo, vão invejar o Neymar, querer a vida do Neymar, ou do cantor sertanejo X ou Y, ou da artista Anitta, ou seja lá qual for, né? Da artista da moda do momento, da banda da moda do momento, não é? O modismo daquele momento. Isso é a cultura de massas. A novela também é a cultura de massas. As igrejas neopentecostais são, através da Record, que é um canal de televisão de uma igreja, né? Através de outros canais de televisão, as igrejas neopentecostais também produzem uma cultura de massas, que é uma cultura alienante, que afasta as pessoas, a sua clientela, do debate político autêntico, levando essas pessoas a se preocupar com a vida sexual de outras, e ao invés de se preocupar com a geração de empregos, com a distribuição da riqueza, buscar só políticos que busquem soluções para os seus problemas. Entenderam? Então isso é a cultura de massas. A cultura de massas no Brasil é um verdadeiro lixo, cara. Um verdadeiro lixo. A cultura de massas brasileira, que sai na Globo, o que sai na Record, o que produz o Ratinho, o que produz o Silvio Santos, o da Antena, é um lixo, uma cloaca. Parece aquela frase do Cazuza, né? Transformam um país inteiro num puteiro, porque assim se ganha mais dinheiro. Estão fazendo isso com o Brasil, né? Produzindo esse lixo para a juventude consumir. Esse lixo na forma de artistas, na forma de futebol, de MMA, não é? Que é o UFC, que a gente pode chamar também, né? Então isso é a cultura de massas. Ela tem o objetivo de anular o engajamento da população politicamente, né? Da população, para que a população odeie a política, para que a população odeie a representatividade, para que a população não entenda, tenha ojeriza e nojo da classe política, certo? Que é a única saída para ela, a população, a única saída é pela democracia e pela política, certo? Então, por isso esse esforço de alienar as multidões, alienar para a pornografia, alienar para o ódio de torcidas organizadas, né? O ódio do flamenguista pelo botafoguense, o ódio do botafoguense pelo vascaíno, o ódio do santista pelo paulistano. Então isso aí esvazia a luta das massas, certo? Isso é a cultura popular brasileira que está sendo manipulada por essas instituições, por essas empresas, em nome do lucro. Repetindo a frase do Cazuza, transformam um país inteiro num puteiro, porque assim se ganha mais dinheiro. O que é que se pode esperar de um país que tem Anderson Silva, com aquele lutador de MMA, que tem Neymar como ícones, cara? O que é que pode esperar sair daí, certo? Aí continuando as minhas... que eu escrevi aqui no livro, né? Eu colei páginas no livro Homo Deus, de Yuval Harari, e isso aqui são comentários meus, que se o poderoso universo permitir, pode ser que eu transforme num artigo, né? E publique nas revistas especializadas ou em algum livro assim, né? Certo? Mas continuando, promove-se uma política de encarceramento em massas, ao invés de criar uma solução, de buscar políticos que deem solução para o problema do desemprego, abrem-se penitenciárias, arma-se a população, dar-se licença para as polícias matarem os suspeitos. Encontra uma pessoa negra na rua, uma pessoa pobre na rua, o policial pode bater na cara, porque aquela pessoa é suspeita. Por quê? Porque é pobre. Um pobre é suscetível a ser espancado. Não tem nenhum problema. Então, assim, autoriza-se as forças de repressão a ter superpoderes sobre a população. Autoriza-se as polícias e cria-se um aparato de prisões e presídios para confinar milhares e milhares e milhões de pessoas dentro. Isso é uma política pública, ao invés de buscar solucionar o problema do Estado brasileiro, certo? Do desemprego, enfim, das mazelas sociais como um todo. E arma-se a população. O problema você resolve. Você atira
Se tiver qualquer problema para você, você atira. Você é o machão com revólver na cintura, saque a arma e atire. Compre uma R15 e resolva quando você tem qualquer problema para resolver. Você é livre e é soberano sobre as suas decisões. Olha só, isso é a política do governo Bolsonaro, certo? Aí continuando. Flexibiliza-se as leis de repressão, autoriza as forças de repressão policial a eliminar sem burocracia, né? Que é o excludente de ilicitude criado pelo Sérgio Moro, né? O policial, hoje um policial que puxa uma arma no meio da rua e atira numa pessoa e mata, aí tem uma investigação sobre ele para saber se ele agiu corretamente, se foi legítima defesa ou defendendo alguém, né, que estava sendo ameaçado por um bandido e etc. Aí você conclui-se que aquele policial agiu como legítima defesa, ou então o policial estava bêbado, como aconteceu na minha cidade, o policial bêbado numa festa, sacou da arma e atirou nos convidados ao léu, certo? Aí então, sem o excludente de ilicitude, não se investiga nada, certo? Flexibiliza-se a ação de milícias civis e militares que passam a agir à margem das leis, contando com a anuência de policiais, militares e seguranças privadas. Alimenta-se a cultura do judiciário militante, o judiciário que atua politicamente, certo? O cara, ao invés de se candidatar a prefeito, ele é juiz da cidade e ele quer amarrar as mãos do prefeito, ele caça o mandato do prefeito, ele manda... Fizeram isso com o governador do Rio de Janeiro e agora com o prefeito do Rio de Janeiro, certo? Eu não estou dizendo que eles são honestos e que eles não cometeram crimes, mas não se investigou devidamente, não é? O governador do segundo maior estado brasileiro, ele foi afastado sem ser julgado, cara. Não foi julgado. Os juízes, não é, do estado do Rio já afastaram o cara e prenderam, certo? A mesma coisa fizeram com o Crivella. O Crivella é um canalha. Eu acho ele um cretino. Mas qual foi o julgamento que ele foi submetido? Então, antes de ser julgado, o estado policial vai lá, prende um prefeito. Imagina um comedorzinho de feijão como nós. Entenderam o perigo que isso representa? Como é que você pode prender alguém, remover uma autoridade, um governador de estado ou o prefeito da segunda maior cidade do Brasil, certo? Sem ele ser julgado ainda, cara. Isso é uma anomalia. Se faz isso com um governador, imagine com você, meu irmão. Entenderam a loucura que é isso aí? Aí, continuando. Estou concluindo, né? Tudo isso aí acontece em nome de uma falácia. Produz-se através das mídias, né, a ideia de que o problema do Brasil é a corrupção, não é o desemprego, não é a falta de expectativa de vida, não é falta de distribuição da riqueza, não é falta de concurso público, não é a geração de trabalho, não é nada disso, é a corrupção. Existe na cabeça da população, feita pela Rede Globo, pelo William Bonner, pela Lava Jato, pelas mídias do Brasil como um todo, a ideia que a população brasileira está tendo, né, de que o Brasil não vai para frente, não se desenvolve porque tem um enxame de ladrões roubando o Brasil em Brasília. O Congresso de ladrões, isso é uma ameaça que paira sobre a democracia. A população tendo nojo da democracia, tendo nojo dos políticos. Por isso que a população, ao ter nojo da democracia, elegeu um analfabeto funcional que tinha um discurso purificador, que é o Jair Bolsonaro, um discurso purificador, um discurso de ódio, não é? Então virou, ao invés de buscar uma solução para os seus problemas, o Brasil inventou, a mídia inventou que o problema do Brasil é a corrupção, cara. E não é, caramba, não é a corrupção porra nenhuma, entenderam? Não é corrupção que tem no Brasil, das empresas uma empresa tipo a OAS, a Odebrecht, quando existia, que ela quebrou, né? Quando essas empresas aí ganham uma licitação pública e elas vão construir uma grande obra, aí assim, o político que está ali, o governador de estado, ou o presidente da república, ou os deputados, exige uma comissão insignificante
que é desviado daquela obra. Isso aí não quebra país nenhum. Isso existe nos Estados Unidos, existe na China comunista, existe em todo país do mundo. Entendeu? Existe. Aí nós criamos essa ideia equivocada de que as mazelas do Brasil é uma espécie de panaceia, uma espécie assim onde tudo que não presta do Brasil é por causa disso aí. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, entendeu? Justificou destruir a indústria nacional, justificou o Sérgio Moro quebrar as 5 maiores empresas brasileiras, né? Que eu não lembro de cabeça todas elas, né? Ele prendeu o homem mais rico do Brasil, um dos mais ricos, né? Que é o Marcelo Odebrecht, né? Ele fechou a Odebrecht, ele quebrou a Petrobras, ou quase quebrou, né? A OAS, a Galvão Engenharia e tal. Eu sei que são 5 grandes empresas. Ele fez isso em nome de combater a corrupção. Destruiu a economia brasileira, levou o Brasil ao colapso. E até hoje o Brasil não saiu dessa crise, né? Certo? Aí, assim, dentro dessa política toda, a ideia de se combater a corrupção, ela gera, junto com a crise econômica, né? Ela alimenta o Estado policial e ela alimenta o neofascismo, né? O neofascismo inventa inimigos para ele combater. Por exemplo, o Bolsonaro, como ele é um analfabeto, né? Um analfabeto funcional, ele vive combatendo comunistas que não existem, entendeu? Como Dom Quixote combatia dragões que eram moinhos de vento, entendeu? O Bolsonaro é um analfabeto que combate o que não existe, comunistas no Brasil. Tem meia dúzia de pobre coitado que acredita no comunismo, mas esses caras não estão no Congresso, não estão na Rede Globo, não estão dominando nada. São os pobres coitados, entendeu? Aí o analfabeto Jair Bolsonaro absorve esse discurso de ódio, apresenta esse discurso de ódio para uma nação de analfabetos, que é o Brasil, analfabetos funcionais, e essa nação de analfabetos funcionais aposta todas as suas fichas nesse idiota, cara, entendeu? Apostou tudo nesse idiota, ao invés de buscar gerar emprego, desenvolver a indústria, desenvolver o acesso à universidade, dinamizar a economia. Todas as fichas foram apostadas no idiota total, entendeu? É isso que aconteceu. Aí, esse inimigo que foi inventado pelo sistema, que é o comunista, né? O esquerdista e tal, que não existe, certo? O Estado brasileiro passa a se organizar para combater uma coisa que não existe, entendeu? Aí combate-se a religião, combate a ciência, né? Ataca os cientistas, ataca os historiadores, ataca as pessoas lúcidas que mostram as soluções. Muito claro agora, né? Quando o Butantan chegou finalmente a sua vacina em parceria com a China, certo? O Butantan que foi tão atacado pelo governo brasileiro, o governo Bolsonaro, certo? Tão vilipendiado, tão ofendido, o Instituto Butantan, que é respeitado no mundo todo como instituto de excelência, está aí a prova, produziu a vacina mais eficiente do mundo para coronavírus, certo? Aí então eles inventam o comunismo como inimigo, inventam a corrupção como inimiga e alimentam a população com isso. Qual é a solução para os problemas? Distribuir armas, matar, prender, bater, enfim, tudo isso. Essa é a parte do livro do Yuval Harari. Até fiquei indignado com algumas coisas, né? Muita gente escreveu aí, mas eu não consigo ler não, cara. Vamos ver aqui. Na hora que a gente tá falando, eu já tentei ler, né? Mas atrapalha demais, a gente perde o raciocínio. Aí, para encontrar de novo, fica chato, fica difícil, né? Então, Gabriel, tudo bom, Gabriel? E aqui o Felipe, tudo bom, Felipe? Renato Santos, tudo bom? Não, Renata Santos, tudo bom, né, Renato? Pedro, meu amigo Pedro Martins. E Delbrando Maciel. Wesley Costa, meu aluno Wesley, da Barroquinha. Da Barroquinha, exatamente. José Edivaldo, tudo bom, né? Isso, José. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigadão aí por
por me ouvirem.